aulão de Química do Colégio Objetivo. Vou falar um pouquinho para vocês de equilíbrio. Equilíbrio é um tema importante pra caramba, cai no PAS, muito, é um tema recorrente. E eu vou falar hoje aqui especificamente de princípio de Le Chatelier. Então, para iniciar o assunto, equilíbrio químico é o momento no qual as reações químicas direta e inversa em um sistema ocorrem com a mesma velocidade. Então você tem a reação que a gente está habituado a ver vindo nesse sentido, da esquerda para a direita. A partir de agora, as reações elas ocorrem nos dois sentidos. No sentido que nós vamos chamar de direto e no sentido que nós vamos chamar de inverso. Essas duas velocidades, V1 no sentido direto e V2 no sentido inverso da reação, ocorrem simultaneamente. No momento do equilíbrio, a gente não tem alteração na concentração dos materiais nem da velocidade. Tanto a concentração como a velocidade são constantes no teu sistema. E aí, falando do princípio de Le Chatelier, o que Le Chatelier diz? Ele explica alguns fatores que provocam deslocamento do equilíbrio, tanto no sentido direto como no sentido inverso. O primeiro deles que eu vou falar, lá no cantinho, é a temperatura. Aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Vamos recapitular rapidinho. Reação endotérmica é aquela reação em que ocorre absorção de energia. Se um ΔH aparece no teu sistema, o ΔH positivo indica que a reação é endotérmica, ΔH negativo indica que a reação é exotérmica. Então, reação endotérmica aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Então, se de A para B formando C e D aqui na minha reação, esse é o sentido endotérmico, quando eu aumentar a temperatura, eu favoreço o sentido direto da reação. Caso esse sentido, A mais B, forme C e D, seja exotérmico, o sentido que vai ser favorecido é o sentido contrário da minha reação. Beleza? Porque se o sentido direto V1 for exotérmico, eu vou favorecer o V2 na minha reação. Tá claro para todo mundo? Olha lá, o segundo fator que a gente fala é a nossa concentração. Concentração está diretamente ligada à quantidade de material. Ela aparece para a gente em mol por litro, em grama por litro, em percentual, no caso do título, enfim. Essa nossa concentração, quando eu aumento a concentração, quando eu aumento a quantidade em mol por litro, em grama por litro, de algum dos componentes da minha reação, eu desloco o equilíbrio no sentido oposto ao aumento. Vamos de novo para a reação. Se eu aumentar a quantidade de A e B aqui, dos reagentes da minha reação, eu desloco o meu equilíbrio no sentido dos produtos. Do mesmo jeito, se eu aumentar a quantidade de produtos na minha reação, eu desloco o meu equilíbrio no sentido dos reagentes. Ou seja, aumentei a concentração de A e B, eu desloco no sentido direto. Aumentei a concentração de C e D, desloco no sentido inverso da minha reação. Aqui o último fator, pressão. Quando ocorrer um aumento da pressão no teu sistema, o equilíbrio se desloca no sentido de onde tem menor volume no teu sisteminha. Então, aonde o volume nesse sistema é menor? Vamos supor que o D seja um material no estado sólido. O D sendo um material no estado sólido aqui, vai aparecer pra gente o Szinho que indica que ele é sólido. Se os dois materiais A e B forem gasosos, vão formar, imagina, C gasoso e D sólido, um aumento de pressão vai deslocar o meu equilíbrio para qual sentido? Para onde tem menos volume. Nesse caso aqui, aonde é o menor volume? Aqui, porque o material no estado sólido tem um volume muito pequeno comparado ao material no estado gasoso. Então, nesse caso aqui, caso fossem A gasoso, B gasoso, formando C gasoso e D no estado sólido, a gente teria o quê? Um deslocamento do sentido direto da nossa reação. Um aumento da pressão, então, favoreceria o sentido direto da nossa reaçãozinha química aqui. E aí, como é que isso cai na prova do vestibular? Isso cai assim, ó. Isso vai aparecer esses gráficos na prova do PAS. E aí o pessoal pergunta muito, como que eu vou saber do que ele está falando? Presta atenção, quantidade aqui, ó, era máxima no teu sistema. O qual é reagente ou produto na tua reação que já inicia com quantidade máxima? Quem inicia com quantidade máxima é o reagente da tua reação. Então essa curva de cima aqui, que indica a velocidade no meu sentido direto, ela diz respeito aos reagentes da nossa reação. Então aqui estariam representados os reagentes.
essas espécies químicas, elas diminuem de quantidade com o passar do tempo. Em compensação, o produto que não tinha nada no início da tua reação, ele vai aumentar a quantidade com o passar do tempo. Em qual momento que o equilíbrio está sendo atingido aqui no meu sistema? No momento em que as velocidades são constantes. Nesse momento aqui em que a minha velocidade da reação direta e inversa tornou-se constante, eu tenho atingido o meu estado de equilíbrio na minha reação. Beleza? A mesma coisa para aquele outro gráfico ali, ó. É um gráfico de velocidade. A velocidade da reação direta ficou igual à velocidade da reação inversa nesse momento. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, nós temos estabelecidos o equilíbrio químico na nossa reação química. Presta atenção nessas questões, porque normalmente o PAS ele tem te cobrado, tá? Está aparecendo para vocês a análise gráfica desse material. E aí a gente não pode vacilar e entender que algum peguinha de prova, no caso, a concentração da solução é igual para reagente e produto. Não, a concentração é constante. É muito comum cair esse tipo de enunciado em prova. Então, ó, concentração deles, reagentes e produtos, não são iguais, elas são constantes. Significa que no mesmo momento em que A e B estão reagindo para formar C e D, C e D também estão reagindo para formar A e B. É por isso que essas setas aqui indicam os dois sentidos, tanto o sentido direto como o sentido inverso. A mesma coisa para a velocidade. A velocidade de formação dos reagentes, dos produtos C e D, pelos reagentes A e B, é igual. Então, A e B está reagindo numa mesma velocidade que C e D estão reagindo para formar ambos, vice-versa. A reação, quando no momento do equilíbrio, ela não para. Ela não está parada, embora você não observe alterações macroscópicas nelas. Elas continuam acontecendo em sentido microscópico. Então, numa análise microscópica da tua reação, ela está acontecendo normalmente. Quando você fala de avaliação macroscópica, avaliação visual ali, aquela reação parou de alterar a cor, a temperatura dela não houve alteração. E, para finalizar, o que eu preciso para que a minha reação ocorra? Por que eu preciso para que o equilíbrio da minha reação ocorra? Para a minha reação estabelecer o equilíbrio, são dois fatores que são importantes. Primeiro, que o meu sistema, que é a minha reação química, seja realizada em um sistema fechado. Segundo, que a temperatura do sistema não varie, porque a temperatura do sistema, ela altera o equilíbrio. Beleza? Obrigado, abraço para todos vocês, boa prova!